Oi, gente, boa noite. Sou Leonardo Valverde da Síndico Foco. Agradecer a presença de vocês aí. Hoje nós vamos estar numa discutindo, né, sobre a Assembleia Virtual, com essa nova publicação da lei aí, dando essa autonomia para o síndico. Então a ideia é a gente estar discutindo aqui com os profissionais de TI, o pessoal da Dedicado aí, que criou um aplicativozinho de Assembleia Virtual, muito bacana, e a gente discutir aqui os caminhos desse novo, né, que todo mundo comenta. Vamos aguardar o pessoal entrar esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar, o pessoal do Dedicado aí, aguardar eles aí para a gente iniciar. Oi, Tainá, entrou aí? Quero ver você ao vivo aqui comigo para me ajudar, porque eu sou barriga verde para essas coisas. Cadê o pessoal da Dedicado? Já estão no atraso. Fala, Pablo. Vamos lá. Hoje tem coisa boa aqui, muita coisa boa. Quem mais tá aí, Quem mais tá aí? Gabriel. Pessoal da Cantarim, Silva Cantarim. Nemias. É isso aí, galera. O pessoal tá entrando aí. Marcos. Boa noite. Vamos lá. Cadê o povo da Dedicado? Fala, Valberto, John. É isso aí, todo mundo participando. Será que a pessoa o pessoal do Dedicado não tá por aqui não? Não entrou não? Como é que eu sei aqui? Me ajuda, Tainá. Cadê o Júnior, John? Você que tá aí acompanhando. Pronto, gente, a gente vai começar aí. O pessoal do Dedicado já entrou. Agora sim. Rapaz, tá Opa! bonito, hein? Tá bonito, hein, E aí? Júnior? Ah, bicho, Aqui, tá no, encaixar aqui pra... no Caraca, padrão, né? passou até E perfume aí, aí. Leonardo, beleza? Bom. Pois é, gente. Então vamos dar início à nossa live, para o pessoal não perder a novela aí. O pessoal, tem muita gente aí e acho que vai ser bem bacana, um tema realmente muito importante. A gente vem discutindo aí entre síndicos, né, já há muito tempo sobre a Assembleia Virtual, antes mesmo dessa pandemia. E, e com o advento desse problema, né, acabou que algumas coisas evoluíram para aquilo que sempre as pessoas, né, buscaram. Para a gente começar, eu queria entender um pouco, o Júnior, sobre o sistema que vocês desenvolveram aí de Assembleia Virtual.
e depois a gente vai no bate-bola aqui do que realmente as dificuldades, né? A gente já fez uma assembleia com o sistema de vocês, foi muito bacana, mas no dia a gente enfrentou algumas dificuldades, e então é importante a gente estar discutindo aqui. Então, apresenta um pouco o seu sistema aí, como é que funciona a Assembleia Virtual da Condomínio. Bacana, Leonardo. Primeiro, tu tá ok aí? Tá conseguindo tá conseguindo me escutar bem aí? Escutando. Tá? Escutando, beleza. Você está me ouvindo bacana? Tô, não, ouvi tranquilo. Tudo que você falou aí, que eu tô no Wi-Fi aqui, mas se ficar oscilando muito, a gente muda para 4G, mas acho que agora estabilizou. Então, Leonardo, primeiro, cara, agradecer aí a oportunidade de estar participando com vocês aqui dessa live, para a gente bater um papo justamente sobre esse assunto aí que está muito... de fato, não é algo novo, mas se tornou muito mais evidente agora, nesse momento de pandemia, né? Então, o condomínio dedicado é uma ferramenta integrada de gestão, né, para condomínios. Então, a gente cuida desde a parte de controle de acesso, passando pelo aplicativo que o morador utiliza e chegando até na gestão para facilitar as tomadas de decisões ali do síndico. Então, quando a gente foi surpreendido também com essa pandemia, a gente pensou assim, como a maioria dos nossos clientes vê em nós esse poder tecnológico, a gente teve que, de fato, correr para colocar alguma solução que eles pudessem utilizar nesse período de pandemia, né? E aí, principalmente, a parte de assembleias, que, de cara, foi o primeiro item que teve que ser cortado, porque não poderia ter aglomerações, né? Então, a gente juntou a nossa equipe de desenvolvimento e aí deu um enfoque um pouco maior para essa parte de assembleia virtual. Então, assim, a gente fez uma ampla pesquisa mesmo, em várias soluções nacionais, e aí a gente conseguiu levantar todos os requisitos necessários com vários síndicos. Inclusive, você participou também um pouco dessa elaboração, e aí a gente conseguiu realmente colocar uma ferramenta, assim, disponibilizar uma ferramenta que daria para atender todos os itens ali necessários para fazer uma assembleia virtual. Exato. Bom, e é isso, né, gente? Então, voltando aí, né, o que a gente vem discutindo, com essa lei 14010, né, que foi publicada agora em junho, no dia, acho que 12 de junho, né, ela trouxe essa autonomia dessas assembleias virtuais. Porém, a gente precisa ficar muito atento, né, ao texto, realmente, do que fala essa lei, né? Ela tem algumas características que eu gosto muito de chamar a atenção, porque ela fala... o artigo 12, ela fala Assembleia Condominial, inclusive para fins dos artigos 1349 e 350, que são aqueles de prestação de contas, enfim, mas ela fala que poderão, né? Então ela não obriga que seja feito de forma virtual. Ela fala de caráter emergencial, claro, porque existe vários condomínios que existem algumas necessidades específicas, né? E ela dá um prazo de validade até 30 de outubro, né? Para ser feita assembleias por meios virtuais. Então, é importante a gente se atentar para esse caráter de online. O que é essa assembleia online? Que, na verdade, é uma assembleia que as pessoas estão conectadas. Precisamos saber o que realmente significa assembleia, que é uma reunião de pessoas, né? E para a gente poder destrinchar isso aí e ver quais são as possibilidades da utilização dessa assembleia. Por que eu falo isso, gente? Porque quando a gente discute uma assembleia virtual para estar tratando de uma prestação de contas, de uma previsão orçamentária, e às vezes até para a eleição de síndico, ela é muito delicada, porque eu acho que alguns quesitos ainda precisam ser inventados ou superados na questão tecnológica para a gente trazer esse suporte para o morador, né, Júnior? Eu vejo, naquela assembleia que nós fizemos sábado passado, eu percebi algumas dificuldades na nossa forma de conduzir a assembleia, diferente de uma assembleia presencial, né? Porque assim, a gente tem as pessoas que já têm a dificuldade tecnológica, né? Então isso já é um dificultador. E a gente também tem a questão do poder de argumentação, que deixa de acontecer de maneira presencial para passar, na maioria das vezes, no caso lá do sistema, digital, né? Você tem que digitar um texto para você estar
respondendo as suas perguntas. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de elaborar uma pergunta que você acaba não entendendo direito e você, às vezes, não consegue responder a pergunta e sanar aquela dúvida, diferente do presencial ali. Então, eu acho que são algumas dificuldades. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, se vocês pensam alguma mudança com relação a essa situação. Não, bacana. É importante, Leonardo, até a citação que você fez da lei, que é uma lei que é teoricamente até simples, né? E lá coloca justamente como sendo uma forma de manifestação que seja online. Só que na lei não define os procedimentos ou o modo operante, vamos dizer assim, de como deve haver essa assembleia virtual. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que definir é que pelo menos duas formas de assembleias virtuais. A gente pode fazer um tipo de assembleia virtual que vai ter transmissão, então, ou seja, como se fosse uma conferência, então vai através de uma ferramenta, por exemplo, o Zoom, o Google Meeting e outras ferramentas de transmissão. Então, ali vão ficar todos os moradores e o que compõe a administração, então o síndico, de repente um jurídico, contabilidade, enfim, tudo isso daí dentro de uma sala, batendo papo através de transmissão, tanto por vídeo como por áudio, né? Então, essa é uma modalidade. E tem a outra modalidade, que é através do chat. Então, vamos supor, ferramentas que disponibilizam ali a possibilidade tanto do síndico se expressar, como dos participantes se expressarem através de um chat e, a partir disso daí, conseguirem partir para a votação, né? Agora, as dificuldades, elas vão acontecer muito parecido, inclusive, com a assembleia presencial. Então, por exemplo, não vai fugir muito. Você imagina lá uma assembleia presencial, está conduzindo normal, e algum morador tem alguma dúvida lá. E aí ele acaba explicando, né, perguntando para poder tirar essa dúvida, e ali, obviamente, com uma facilidade maior, o síndico vai conseguir tirar aquela dúvida. Mas mesmo aquela pessoa continuando com aquela dificuldade, ela vai ficar insistindo, ou às vezes até causando um alvoroço ali na Assembleia. Esse tipo de dificuldade, ele também vai para a Assembleia virtual. Então, se alguém, durante uma Assembleia física ali, tem uma dificuldade de entendimento de alguma pauta, ela parte também para a Assembleia virtual. Então, quando você utiliza uma ferramenta que é disponível só com chat, aí, ou seja, a discussão ela vai seguir ali como chat. Então, pode ser que tenha uma certa dificuldade até de entendimento, tanto para quem está com dúvida, como para o síndico que tem que explicar, né? Então, tem essas duas possibilidades aí. Uma assembleia sendo transmitida via ferramentas de transmissão ou através de uma ferramenta que seria só chat. Mas, realmente, alguns detalhes de assembleias presenciais, de repente, algum morador que causam um pequeno burburinho ali, e isso daí não pense também que pode até minimizar no online, mas vai acontecer. Tem morador que vai ali para realmente causar uma confusão, e ele consegue também fazer isso na Assembleia virtual. Mas é claro que é possível conduzir de uma forma ali mais harmônica, vamos dizer. Verdade. A gente percebeu lá na Assembleia, né? A Tainá até falou para a gente comentar um pouco das dificuldades lá. Então, assim, hoje, nessa primeira experiência que nós tivemos, a nossa dificuldade foi essa comunicação com o morador. A gente percebe que algumas pessoas foram embora da Assembleia com dúvida, ou às vezes votaram sem estar os 100% da sua dúvida sanada. Às vezes a questão de estar utilizando um outro mecanismo de comunicação aliado a essa Assembleia pode ser uma solução que a gente pode estar testando aí em outras assembleias. E como a gente disse, é algo muito novo. Quem está fazendo está se arriscando, então parabéns para vocês por terem entrado nessa empreitada, porque tem que ter coragem para fazer, justamente por conta das fragilidades jurídicas, né? Aí, como você mesmo disse, a gente até hoje, eles criaram uma lei, mas não trouxeram aqueles mecanismos do que pode e do que não pode. Então, a gente não sabe, como é que faz com a questão da lista de presença? Não tem assinatura. Então, vai ser toda virtual. O que a gente vai utilizar para comprovação disso? É o CPF? É o IP da máquina? Né? Então, a gente tem isso. Falamos também sobre a questão daquilo que fala uma assembleia. O que precisa ter? A convocação tem que atingir todas as pessoas.
beleza, isso é tranquilo. Mas e as pessoas que não têm mecanismos tecnológicos para estarem participando da Assembleia? A gente vai estar tolhindo o direito daquelas pessoas? Então, são coisas que ainda a lei não destrinchou, e aí é algo novo. E aí a gente corre esses riscos, né, de lá na frente, algumas decisões serem questionadas ou anuladas. Mas, enfim, como eu sempre falo, as assembleias online, nesse primeiro momento, elas têm que tratar por questões emergenciais, eu acho, não pode por qualquer tipo de pauta, e a gente tomar muito cuidado para a gente não abrir esse tipo de brecha, né? Essa assembleia foi bem tranquila, apesar das dificuldades que nós tivemos, mas ela foi muito tranquila porque era uma pauta de sim ou não, e era uma pauta bem fácil de ser aprovada, porque a gente estava fazendo uma redução de taxa de condomínio, enfim. Então, serviu de experiência para a gente estar aprimorando para as próximas assembleias. Como eu disse, eu ainda acho muito difícil, nesse momento, com os mecanismos que nós temos, né, por aí a gente vem pesquisando de vários sistemas. Por exemplo, uma assembleia de prestação de contas, né, uma assembleia de previsão orçamentária, que é algo que são muitas tabelas, muitos números, né, e não tem como você abrir uma sala, aí só o síndico fala, beleza, o síndico apresenta tudo, depois você abre a palavra para 200 pessoas, né? A nossa experiência como condomínio, na verdade, são grandes condomínios, então a gente tenta nesses maiores, sabendo que se der certo nesses condomínios, a gente vai conseguir atingir os demais condomínios. Então, assim, é importante... E tem um detalhe, Leonardo, que a gente se preocupou bastante na concepção e no desenvolvimento da ferramenta, e foi, partindo desse ponto, que não tem nada, um caminho, na própria legislação que a gente tenha que seguir enquanto sistema, né? Só que o que a gente não abriu mão? De manter todo o rito de uma assembleia presencial. Então, assim, a gente faz a gente acompanha, assim, desde a divulgação do edital, que aí, como você colocou, tem que manter, assim, para os síndicos que estão nos acompanhando. Pessoal, mesmo sendo uma assembleia virtual, todos os itens de uma assembleia presencial se mantém. A única coisa que muda é o formato e o local, que pode estar através de uma assembleia virtual. Então, assim, o edital ele tem que ser divulgado no período que a sua convenção diz. Então, presidente, eleição para presidente, para a indicação do secretário e toda a vinculação de pauta e votação tem que manter. Então, na nossa ferramenta, a gente manteve todo o rito de uma assembleia presencial. E aí a gente, vamos dizer assim, por experiência de saber quais são os maiores itens que a gente precisa armazenar ali para a identificação de um usuário, a gente colocou. Então, assim, a gente tem o registro do celular que para votar, a gente tem justamente também o endereço IP dele, tem modelo do celular, tem hora, tem tudo. Então, assim, a gente consegue depois fazer uma auditoria completa de tudo que aconteceu naquela assembleia virtual. Então, mesmo sendo virtual, realmente tem que manter todo o rito de uma assembleia presencial, para evitar qualquer tipo de problema futuro, né? E você comentou aí sobre, por ser também algo novo assim, em relação à lista de presença, né? E antes da lei, o pessoal ficava com dúvida. E aí, eu faço toda uma assembleia virtual e mantenho a lista, de repente, ali na administração ou na portaria para o pessoal, para os proprietários passarem a assinar, ou não? Agora, teoricamente, não, porque a lei é clara em relação a isso daí, permitindo que a votação seja online. Então, a princípio, os cartórios vão ter que aceitar esse relatório emitido pelo sistema, que diz ali qual a unidade e todos os dados daquele participante. Aplicativo, qual o IP, tudo certinho para não ter problema no registro da ata, né? Você pode explicar também, fazer uma explanação sobre essa questão da certificação digital, para a gente ter a certeza e a garantia de quem estava votando ali, quem estava participando naquele momento, era realmente o proprietário, era aquele que tinha o poder de voto, que a gente não corre o risco de, às vezes, um terceiro estar lá fazendo acesso ao sistema e tá dando o seu voto, às vezes opinando e sendo a pessoa... Não sei, a gente sabe como funciona condomínio, tem muita gente que fica ali naquele embate, querendo, na verdade, desqualificar alguma situação, ou às vezes até o próprio síndico, e aí a gente tem a certeza que realmente quem está ali expressando a opinião, ou realmente quem está da Assembleia é um proprietário, é aquele ou um procurador, aquele que deveria estar realmente votando.
Bacana. Isso daí também é outro ponto. O primeiro, a situação de transmissão, se vai ser transmitido ou não, e um outro ponto que sempre as pessoas perguntam em relação a isso. A segurança de como que eu consigo validar que era aquela pessoa mesmo que estava participando. Então, bacana. E vem à tona também a situação do certificado digital. Eu não sei o que acontece. Um eCPF, que é um certificado digital para a pessoa física, ele, se for pensar assim, para o indivíduo, ele até não é algo tão caro. Ele está abaixo de R$ 180 por ano. Só que se a gente for pensar que o condomínio teria que arcar isso para permitir que esse participante faça parte da Assembleia Virtual, aí a gente está falando de um valor absurdo. Então, não faria o menor sentido, neste momento, criar uma necessidade de ter o certificado digital para cada um dos participantes. Então, isso daí pode ser que no futuro tenha essa necessidade, mas hoje ainda não. Então, não há a necessidade de um certificado digital para esse participante. Agora, o que acontece? Todo o cadastro... Leonardo, está por aí? Está ouvindo? Estou ouvindo. Saiu a imagem. Tá? Saiu. Sumiu tua imagem. Não, mas vai voltar. Calma aí que eu tô... Tá. Não, bacana, mas está ouvindo, vou seguir aqui. Então, assim, a habilitação desse participante, seja através de uma procuração ou até mesmo um morador proprietário, como que vai se dar? Antes da Assembleia Virtual acontecer, há uma preparação, tem que ter uma preparação. Então, ali é onde a gente vincula os dados dos proprietários justamente com o que consta no cadastro do condomínio. Através desse cadastro, o participante ele vai ter um login e senha, que ele vai validar no aplicativo. Então, nesse momento, já há uma primeira validação. Por quê? Para ele entrar no aplicativo, pelo menos o número do celular e o e-mail tem que ser o que está cadastrado na administração, porque ele vai receber um código de ativação para ele conseguir acessar o aplicativo. Então, nesse momento, a gente já consegue validar que realmente o cadastro que tem na administração é o mesmo cadastro dessa pessoa que está acessando. Então, ok, validamos que é ele que acessou o aplicativo. Agora, o outro passo é o seguinte, e é ele que vai conduzir a votação dele. Por quê? Duas coisas podem acontecer. Ou ele pode dar o celular dele para uma outra pessoa e participando por ele, e aí é responsabilidade dele, realmente não tem como a gente barrar isso daí, ou se ele der os dados de acesso para uma outra pessoa. Então, assim, isso vem de encontro à não necessidade de um certificado digital, porque você imagina a instituição que mais precisa de segurança de dados são os bancos, por exemplo. E o banco, você entregar um cartão para o seu filho, para a sua esposa, com a senha, ele vai conseguir utilizar. Então, assim, se o proprietário, o participante, passar os dados de acesso para ele, para uma outra pessoa, ou passar o celular para ele, para uma outra pessoa, realmente foge um pouco do controle, essa outra pessoa é que vai estar fazendo esse voto por ele. Mas ele passou esse poder para essa outra pessoa, né? Então, seria mais ou menos isso daí. Uma outra situação, né, não sei se a palavra é dificuldade, mas uma outra situação que a gente verificou também dentro do sistema é a questão do presidente, né? Como presidir essa assembleia, né? Porque acaba que, como é de maneira virtual, na maioria das vezes vai estar cada um dentro da sua residência, né? E não existe aquela interação entre o presidente e o síndico, e às vezes o presidente também não tem o conhecimento sobre o sistema, né? Então acaba que ou o síndico, eles vão ter que estar junto ali discutindo, mas aí se você elege um presidente morador, por exemplo, ele teria que sair da casa dele e até a administração para estar acontecendo aquela interação, né? Porque dentro da assembleia o síndico, na verdade, apesar dele não estar sendo responsável por aquela assembleia, o síndico, ele acaba tendo, ele que criou a pauta, então ele que está com os assuntos ali. Então a gente percebeu também essa dificuldade, e como a legislação é omissa, a gente acabou utilizando, né, o próprio funcionário da administração para estar presidindo aquela assembleia. Então é algo também que a gente fala que pode haver, né, questionamentos, ou às vezes o interesse de um morador ou outro de estar presidindo a assembleia, e aí não acontecer aquela interação que acontece de forma presencial. Queria falar alguma coisa. Bacana. Isso. Aí, olha só, de novo a gente volta no ponto da semelhança com a assembleia presencial.
Você já participou de várias assembleias, e eu já participei bem menos que você, mas eu já participei de algumas, e se a gente buscar na memória, em vários momentos, fica ali aquela, pô, quem vai presidir? Eu já fui em várias assembleias assim que nenhum dos moradores queriam presidir a assembleia, e aí às vezes ou o jurídico, o advogado que estava ali ia presidir, ou um funcionário da administradora ia presidir, né? Então, esse item de não querer presidir uma assembleia, isso também vem para o lado virtual. E aí o que acontece? Mesmo escolhendo um presidente, muitas vezes o presidente ele não sabe presidir uma assembleia. E ali, às vezes, o síndico, por ter mais experiência, vai auxiliando ele. Isso numa assembleia presencial, né? Vai auxiliando ele para que ele conduza a assembleia da melhor forma possível. Então, na assembleia virtual, qual é o único detalhe? Ou, de repente, pode no próprio edital divulgar que quem tiver o interesse em presidir a assembleia virtual se manifeste antes da assembleia, porque aí, de repente, pode fazer um treinamento ali com ele, mostrando como que vai funcionar a ferramenta, ou caso não aconteça isso, um representante, no caso a gente disponibiliza isso, um representante do condomínio dedicado vai sempre acompanhar a assembleia virtual e esse presidente pode ficar em contato com esse funcionário justamente para ir dando os comandos. Então, pode abrir a votação, pode encerrar a votação, pode abrir a discussão, pode fechar a discussão. Então, o presidente, ele pode interagir dessa forma também. Ou ele recebe um treinamento, ou durante a assembleia, o colaborador do condomínio dedicado que vai estar acompanhando a assembleia pode ir auxiliando o presidente a como conduzir ali. De acordo com os comandos dele, o operador vai executando os comandos no sistema, na plataforma. Isso. Então, dá para acontecer. Tem uma pergunta aí do Michel, né? Eu toquei nesse assunto justamente porque a gente sabe, o Michel é um dos condôminos de um condomínio que a gente administra, e a gente sabe como, nesse condomínio em específico, o presidente faz totalmente diferença na resolução das assembleias. Então, quando o presidente lá é um condomínio muito politizado, então quando o presidente é escolhido de maneira aleatória, muda totalmente o resultado da assembleia. E a lei, como a gente falou, Michel, você perguntou sobre a lei ela é totalmente omissa nesse sentido. Ela não fala nada de como tem que ser essa assembleia. Então, tudo está acontecendo agora, a gente vem discutindo como aprimorar, a gente fez a primeira assembleia, já acertamos com ele, precisa ter isso, precisa ter aquilo, sentimos falta disso, né? Falamos do vídeo, que às vezes é importante estar online, usando 2 mecanismos, né? A Mônica aí perguntando se houver mais de um candidato, como é que faria? Aí é feita uma votação, Mônica, da mesma forma. Primeira pauta lá, na verdade, seria a primeira votação, no caso, seria a eleição do presidente, né? A gente colocaria os 2 nomes ali e aí os moradores votavam, foi como foi feito lá no outro condomínio. Da mesma forma que acontece numa assembleia convencional, né? Mas mais algo que a gente está descobrindo e está tentando ajustar. Uma coisa importante, falando de... Pode falar, Ju. Só um detalhe em relação a isso daí, Leonardo, respondendo, né, acho que a Mônica, né, que perguntou, tanto se tiver vários candidatos, né, ou se não tiver nenhum candidato e o próprio síndico, porque no início quem abre ali a assembleia é o síndico, né, então o síndico, de repente, ele já pode propor, como a gente fez nessa assembleia, de propor que alguma pessoa presida a assembleia, alguém que já tenha recebido o treinamento. Então, por exemplo, um conselheiro ou o jurídico do condomínio. Então, assim, isso também não vai fugir da normalidade de uma assembleia presencial, porque é só uma sugestão. O síndico não vai estar impondo nada. E assim a gente fez, né, Leonardo? A gente falou, pessoal, alguém se opõe que o funcionário tal, fulano de tal, presida a assembleia? E aí a gente vai para a votação, porque não é o síndico que vai decidir essa vontade. Então, a gente abriu uma votação, né, para que os participantes opinassem, votassem, deliberassem se pode ser ou não. E aí pronto, houve a votação, a maioria foi unânime, 100% apoiou que poderia ser o funcionário e ok, ele presidiu a assembleia, né? Mas se tivessem mais candidatos, na hora do chat ou na transmissão ali, se utilizar uma ferramenta, pega esses nomes, monta ali na hora mesmo as opções de voto, aí tem lá, Leonardo, Fernando e Maria se candidataram. Vai para a votação, quem ganhar a votação vai estar presidindo a Assembleia. Então, mantém o mesmo formato da Assembleia presencial. É isso aí.
Doutor Gilberto entrou aí. Satisfação, doutor Gilberto. Tainá tá bom. Tainá, vai fazendo aí as honras da empresa, hein? Eu estou aqui, às vezes eu não consigo acompanhar todas as perguntas. Mas é isso aí. É muito importante, né, Júnior, que a gente falou. A gente também sabe que dessa assembleia, os benefícios de uma assembleia virtual. Então, por exemplo, a gente, o número de participantes em uma assembleia virtual, a gente acaba proporcionando que os moradores, às vezes, de outro estado, né, de outro país, votem, né, às vezes, uma pauta que ele realmente estava esperando há muito tempo. Né? Então, para conseguir, principalmente a questão do quórum, é uma assembleia totalmente vantajosa nesse sentido. Então, é algo que a gente precisa realmente aprimorar, e eu acho que isso é uma tendência que não vai mais voltar, mesmo a lei dando um prazo até 30 de outubro. Eu acredito que, como existe várias leis tramitando aí no Legislativo para estar tratando disso, eu acredito que em breve teremos legislações mais específicas e mais voltadas, mais claras, inclusive, tratando disso. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? E eu acho que é um caminho muito positivo. E isso vai amadurecendo, né? Por isso é importante esse tipo de live nesse momento, onde está todo mundo com dúvida, muita gente querendo fazer assembleia, né? Muitos moradores pressionando, às vezes, por assembleia, querendo que o síndico abra, por exemplo, os mandatos que venceram. E essa lei também foi muito positiva nesse sentido, onde ela prorroga de imediato o mandato do síndico até 30 de outubro, que eu acho que vai dar tempo de ser feita outra assembleia, ou pelo menos aprimorada a assembleia virtual nesse sentido para estar fazendo essas eleições. Então, assim, existem muitos fatores positivos, né? Essa forma de assembleia a gente consegue abarcar aí muita gente, não é não? O que você acha disso? Sim, não, é verdade. Não, com certeza. O quórum, com certeza, vai ser maior, vai ter mais participantes, justamente por isso. Você imagina só, muito se fala dos idosos não conseguirem interagir ali com a tecnologia, e isso poderia ser um impeditivo. Primeiro, nem é bom a gente seguir para essa linha, porque tem muitos idosos aí que já vivem no WhatsApp, conversando com a família, então nem vai ter esse tipo de dificuldade. Então, assim, só que tem outros impeditivos também da Assembleia Presencial. De repente a pessoa trabalha por plantão e não vai conseguir ir naquele dia, ou está viajando, ou é um investidor e só é proprietário e não reside. Então, assim, com a Assembleia Virtual, a gente vai conseguir ter um aumento dessa participação. Porque de qualquer lugar, realmente, você vai estar participando. E não importa. Você vê, Leonardo, nessa experiência mesmo que a gente teve na sua Assembleia, cara, as pessoas lá participando e a gente não precisa nem tomar conhecimento de onde elas estão. Então, assim, de qualquer lugar elas vão conseguir participar. E um outro item também que é bom informar, até na escolha da ferramenta, são as questões das procurações. Então, assim, como segue todo o rito de uma assembleia presencial, eu não sei, Leonardo, se você ia comentar alguma coisa sobre procurações aí, mas já até adiantando, a parte das procurações. Então, assim, na assembleia virtual, eu consigo fazer um voto representando outras unidades? Sim, tem que ser assim. A ferramenta que você for escolher tem que ter a possibilidade de se fazer representações. Então, assim, através das procurações, você vai conseguir representar várias unidades. Então, assim, na plataforma do condomínio dedicado, inclusive durante a assembleia, essa assembleia que a gente fez junto com vocês, chegou procuração lá na hora, justamente para poder fazer esse vínculo. Então, o presidente analisa, se tiver tudo ok, a pessoa já consegue participar da assembleia. Então, assim, toda a parte de procurações também tem que ser levada em consideração na hora da escolha da ferramenta. Exatamente. Como a gente falou, né, o sistema foi muito, muito bem pensado. A gente fez uma reunião logo no finalzinho para a gente estar ajustando, né? O jurídico também participou desse processo aí. Então, a gente tentou, né, abarcar aí, passando para vocês tudo aquilo que seria necessário. E as procurações realmente é algo que faz muita diferença, né? Às vezes o locatário está ali, ou um terceiro, querendo participar e às vezes opinar, e o proprietário não consegue, e dentro do sistema a pessoa consegue ali naquele momento estar anexando a sua procuração, sendo avaliada pelo presidente, e o presidente liberando a Assembleia para votação naquele momento. Algo que a gente precisa falar. Eu acredito que a pessoa que está ali, tanto o presidente como o síndico, né, como as pessoas, o secretário, as pessoas que estão envolvidas ali, tem que ter uma habilidade digital, né, muito boa, porque a gente tem que ser preparada a Assembleia, né, com muito cuidado. A gente sentiu essa dificuldade,
porque é diferente da assembleia presencial, que o cara pega uma informação, dá tempo de você entrar ali no computador, buscar ali o gráfico. Na assembleia é tudo dinâmico, o cara vai perguntando isso, e esse valor. E a gente, né, acabou se perdendo ali no início da assembleia, faltou algumas planilhas, depois a gente foi atrás de planilhas, então, assim, é algo que é muito dinâmico. Então, gente, você que está se preparando para fazer uma assembleia virtual, pense nisso. É algo muito dinâmico, você tem que estar bem preparado ali de informações, né, de planilhas, para você estar disponibilizando e ter, às vezes, um outro canal de apoio. Porque, às vezes, dentro do chat ali, você não consegue sanar ou, às vezes, esclarecer algumas coisas. Lá você consegue anexar alguns documentos dentro da plataforma, você consegue, mas aí o morador tem que sair da discussão e lá abrir o documento. Então, às vezes, você ter uma outra plataforma de suporte junto com essa assembleia seria ideal, né? Para você estar fazendo ali online, encaminhando os documentos online. Então, assim, é muito bacana, né? A gente viu que funcionou. Nosso maior medo era esse, a gente viu que a lisura do processo, o resultado das votações é automático, então a gente finalizou ali a assembleia, de imediato o morador já tem acesso ao resultado, a um gráfico dizendo do percentual. A gente fez uma assembleia dentro da fração ideal, que esse condomínio segue esse molde, então também percebemos que há essa possibilidade e que funcionou, né? A fração ideal dentro dos apartamentos funcionou também. Então, assim, foi tudo bem bacana, bem pensado, né? As pessoas estão perguntando aí sobre teste, se há possibilidade de teste. Eu acredito que sim, a gente fez alguns testes. Aí é só entrar em contato com o pessoal do condomínio dedicado, ele vai disponibilizar o app para vocês aí, para estarem fazendo esses testes de assembleia, explicando como é que funciona, ou você marcando no seu condomínio uma reunião aí com eles, e eles explicam como é que funciona. Né? Como ele falou lá no início, eu vou fazer a propaganda, um sistema deles é um sistema muito mais completo de controle de acesso, que controla, né, pedestre, morador, veículo, é um sistema muito de site, app, né? Então, assim, é algo bem bacana que vale a pena conhecer. Olha o John fazendo propaganda e digitando o número do telefone aí. Isso aí não pode não. Aproveitando a audiência, meu amigo, de um síndico 5 estrelas, a gente tem que aproveitar a oportunidade aqui. Isso não é sempre, não. É isso aí. Então, gente, é isso. Alguém, não sei se as pessoas ainda têm mais alguma dúvida. Júnior, você quer falar mais alguma coisa sobre nosso sistema? Tainá aí, tem alguma coisa aí para falar? Perguntar, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Pode ir perguntando aí. E aí eu só complementando também assim, Leonardo, a situação, mesmo sendo, pessoal, os síndicos que estão presentes aqui, mesmo sendo algo assim novo, mas não precisa ter medo. A palavra é essa, não precisa ter medo. Por quê? Porque todo o rito de uma assembleia que você já está acostumado a fazer, uma assembleia presencial, você vai continuar fazendo normal. E, na verdade, o que você vai ter que fazer é tomar um pouco mais de cuidado para que não haja nenhuma falha no processo normal que você precisa fazer. Então, por exemplo, a divulgação do edital. Veja lá no seu regimento, na sua convenção, quanto tempo antes você precisa fazer a divulgação do seu edital. Prepara o edital direitinho, coloca lá o local, onde vai ser. Vai ser na ferramenta tal, no endereço tal, através de uma assembleia virtual. Então, assim, um outro item que eu acho interessante, Leonardo, passar para o pessoal é o seguinte: o período de procurações. A gente comentou que a procuração ela pode ser feita ali automaticamente pelo aplicativo, só que no edital o ideal é você colocar um tempo antes. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma assembleia no dia 20, eu já defino no meu edital que as procurações elas devem ser entregues e validadas, sei lá, do dia 17 até o dia 19. Porque aí você vai ter 2 dias antes da assembleia, justamente para poder estar organizando essa participação, para não ter problema na hora da assembleia. E o resto vai seguir o rito normal. Divulgou o edital, iniciou a assembleia no horário correto, faz a eleição do presidente, vincula o secretário e vai explicando cada pauta, deliberando. Ao final faz o encerramento e pronto, depois segue com a ata. Então não precisa ter medo. E seja em outras ferramentas ou através do condomínio dedicado, a gente tem a possibilidade de acompanhar vocês do início ao fim nesse processo aí, desde a elaboração do edital até a entrega lá, que o sistema registra lá um documento, um relatório para facilitar o registro da Assembleia no cartório.
Beleza. Algumas perguntas aí, o J. Santos aí perguntando se pode fazer uma assembleia teste. Tem como, só entrar em contato com eles aí do dedicado, vai fazer sem custo, vai apresentar o sistema para vocês. O Michel está perguntando sobre o custo, até agora não tem custo, a gente já tem um sistema, então quem já tem o sistema dentro do condomínio não tem custo adicional, está incluso dentro do contrato. Tem uma pergunta aqui do pessoal da Black, prestigiando Guilherme. Black Seguro, gente, fazer seguro aí, eu procuro o Guilherme, o cara é top demais, saca tudo de seguro. É isso aí. Perguntando aí sobre a questão do voto, fica registrado por unidade. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante no final da Assembleia, eu até comentei isso com a Tainá, é que quando você finaliza a Assembleia, ela monta um relatório, que esse relatório a gente vai registrar junto com a ata. O que contém esse relatório? Se eu esquecer alguma coisa, você me fala aí, Júnior. Primeiro vem as votações, né? O que foi votado, o resultado das votações. Vem depois a lista de presença. Aí é onde o Guilherme pergunta se fica registrado a unidade. Além de ficar registrada a unidade, o nome completo da pessoa, fica registrado o IP da máquina que a pessoa utilizou para fazer a votação. Né? Então, isso é muito bacana. E o voto que foi, sim ou não. Né? Então, tem isso. Depois vem todo o chat de discussão. Então, tudo aquilo que foi tratado no chat lá, íntegro, vem dentro desse relatório, né? E aí a finalização da Assembleia. Faltou alguma coisa? Acho que são esses itens, né? Não, acho que é isso mesmo. Tem só a auditoria dos votos, porque no relatório final ele traz ali o valor do resultado, né? Então, ó, foram, sei lá, 3 opções nessa pauta, sim, não, abstenção, aí tem o resultado geral e tem também a parte de auditoria, onde tem a lista de cada pessoa em qual opção votou. Então, caso algum morador faça algum questionamento, né, em relação, não, eu quero saber em qual foi a opção que eu votei. Então, tem lá também o registro de todas as opções que aquele participante votou. Se votou, se não votou, então tem essa opção também. O Michel perguntou aí se tem chat e vídeo. Michel, olha só, na solução do condomínio dedicado, é só através de chat, tá? Só que não impede de você utilizar uma ferramenta de transmissão de vídeo também. Então, de repente, você pode utilizar ali um Google Meet ou um Zoom para poder fazer a transmissão da Assembleia e, na hora da votação, utilizar uma ferramenta preparada para isso. Que aí poderia ser o aplicativo do condomínio dedicado. Então, toda a troca de informações pode ser através do vídeo ali, mas não pelo condomínio dedicado, e sim por outra ferramenta. E na hora da votação, pode colocar a votação no aplicativo do condomínio dedicado. Porque aí vai ter mais segurança. Toda aquela situação de login e senha para entrar, de registro do IP daquele aplicativo que ele fez o voto. Então, fica tudo rastreado e tudo registrado. Tá? Então, ou você faz tudo via chat, nessa assembleia que a gente fez com o Leonardo, foi tudo via chat, mas tem a possibilidade também de você fazer uma em paralelo com a transmissão de vídeo também. A Carol está perguntando aí, Júnior, sobre as liberações das discussões, se tem como liberar, travar o morador para falar só na hora que quiser. Explica aí. Leonardo, isso daí é uma ótima pergunta. Olha só, você imagina uma assembleia presencial mesmo, se todo mundo que quiser falar ao mesmo tempo, vira aquela bagunça. Então, o que o presidente tem que fazer quando ele vê que a Assembleia está seguindo para esse rumo? Ele começa a fazer uma lista de inscrição. Então, ou seja, não é todo mundo que vai falar a toda hora. Não, vamos fazer aqui uma lista de inscrição, você se inscreve, fala, dá um tempo lá de 3, 5 minutos, e aí passa para o próximo da fila. Então, a nossa ferramenta, inclusive, no chat, já tem essa funcionalidade. Então, como que funciona? Tenho lá 200 pessoas participando da Assembleia. Não vai ser todo mundo que vai falar no chat. Ele vai clicar lá, dizendo que quero falar, ele vai entrar numa fila, essa fila aparece para o presidente, e aí o presidente vai liberando um a um para essa participação, justamente para não virar bagunça. Tá? Então, ótima pergunta da Carol aí. Carol, no condomínio dedicado já tem essa opção de fala, tá? Você consegue fazer esse controle. Não vai ser todo mundo que vai falar de uma vez. Ele vai fazer um de cada vez. E até mais fácil, porque... Isso. Não, é isso mesmo. É porque eu estou dando continuidade, porque a Mônica está perguntando sobre a questão das procurações. Quando, por exemplo, uma pessoa está lá com 3 procurações, o sistema automaticamente ele cadastra 4 votos ou ele vai ter que logar em cada apartamento? É importante esclarecer isso aí. Isso, ótimo.
seria impossível ali na hora da assembleia ter que ficar, entra no aplicativo, sai, representa uma, representa outra. Então, como que a gente fez para facilitar isso daí? Na preparação da assembleia, esse participante ele já vai estar munido das procurações dele. Então, vamos supor que eu estou representando 5 unidades. Então, o meu voto vai valer por 5. Ok. Quando eu vou fazer a votação, quando eu vou participar da votação, que eu marco lá a opção que eu votei, o sistema vai me informar. Você está votando por 5 votos. Você quer que todos os votos vá para essa opção ou você quer diluir os seus votos? Não, quero que todos vão para essa opção. Aí pronto, os seus 5 votos vão ser computados para aquela opção. Agora, se você quiser fazer dividido, também tem como. Eu tenho 5 procurações, então eu vou votar. O sistema vai perguntar, você quer que os 5 vão para um? Você fala, não, eu quero que 2 votos vá para essa opção e 3 votos para essa outra opção. Porque, na maioria das vezes, vai tudo em um voto só. Só que o que acontece? De repente, a pessoa te passa uma procuração, Leonardo, e você fala assim, tem uma pauta lá, que é do parquinho, você vota nela como não. E o resto você pode votar do jeito que você quiser. Então, a ferramenta ela já permite também esse tipo de coisa. Você, munido das procurações, você consegue votar ou tudo em uma só, ou você consegue diluir o seu voto. Então, essa parte de procuração também está bem amarradinha e tem que ser bem amarradinha mesmo, para que ninguém depois tenha o que reclamar da Assembleia. O maior cuidado é esse, fazer tudo tão certinho, as assembleias virtuais estão tendo que ser tão certinhas, para não deixar nenhuma brecha, para nada, para nenhuma falha, que ela está sendo muito mais legal, vamos dizer assim, do que até uma assembleia presencial. E muitas vezes alguns vícios passa batido e acaba que não toma cuidado com esses pequenos detalhes. Mas aí, toda essa parte de procuração a gente tomou bastante cuidado, em deixar tudo bem resolvido, bem alinhado. Beleza, algumas pessoas perguntarem como é que faz para as pessoas que não têm aí o sistema da Dedicado, se podem ter acesso à Assembleia. Entre em contato com eles, gente, que eles vão lá apresentar lá para vocês a Assembleia. Então, acho que né, Júnior? Não precisa ser... quem não tem... Não precisa, porque assim, igual a gente comentou, né? O condomínio dedicado, gente, é uma plataforma de gestão e controle de acesso. Então, é uma série de funcionalidades que é importantíssimo você conhecer também. Mas caso você precise, nesse primeiro momento, só de uma assembleia virtual, não tem problema nenhum. A gente consegue fazer somente a sua assembleia virtual. Não, sem necessariamente ter o contrato com as outras funcionalidades. Tá? Então, pode ser pontualmente aí só para a assembleia virtual. Beleza, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que a gente fechou aqui, né? Até isso mesmo. Tainá, é importante destacar o que fizemos na Assembleia neste último final de semana. Tá. Então vamos falar de novo, pessoal que entrou aí mais tardio. Nós fizemos uma Assembleia virtual, né, no último final de semana, no sábado. Funcionou muito bem, né, como a gente falou aqui desde o início. Não tivemos problemas, a Assembleia foi com fração ideal, então deu certo também a questão da fração ideal. Né? Tivemos algumas dificuldades com relação ao chat, né? Como eu falei, é importante que o síndico que está disposto a fazer essa assembleia virtual, que ele se prepare, né? Entenda a parte ali do sistema, como é que funciona a plataforma. Então, faça um curso, a gente fez ali meio na hora ali, aprendi, passei um sufoco ali, mas deu certo, gente. Tinha o meu subsíndico lá, graças a Deus, entende muito dessa parte de informática, me auxiliou também, e aí a gente conseguiu fazer a assembleia, foi perfeito, né? Então, assim, se prepare. Querem fazer a assembleia virtual? Está autorizado a fazer por lei, então se prepare. Procure um sistema bom, né? Indicamos aí o condomínio dedicado. Nós temos 2 plataformas hoje que a gente poderia ter feito a assembleia virtual, né? Uma de um outro sistema e do condomínio dedicado. A gente fez teste com as 2 e optamos pelo condomínio dedicado, pelo suporte que foi dado, né? Pelas facilidades que tinha aí esse sistema no momento da assembleia. E amanhã, Leonardo... pode falar. Aí um detalhe, a legislação, ela é muito pequena, né? Quando trata ali de edifício edilício, são 2 artigos, se eu não me engano. E um item que aí pode ficar, assim, justamente um reforço aí para os síndicos que estão nos assistindo é o seguinte: até o dia 30 de outubro, pessoal, o seu mandato, ok, ele pode ser estendido até lá. Só que a lei é bem clara em relação à prestação de contas.
A prestação de contas você tem que fazer no período que você tem que fazer mesmo. Então, assim, a partir do dia 20 de março de 2020, ok, as assembleias podem ser virtuais, só que você precisa fazer a prestação de contas. Então, como você não vai poder fazer uma aglomeração, inclusive parece que o governador aqui do Distrito Federal está até querendo fazer um lockdown, está em situação de emergência aí, então provavelmente não vai poder mesmo fazer assembleias presenciais, não pode ter aglomeração. Então tem que ser feito através de uma assembleia virtual a prestação de contas do seu condomínio. Ainda tem uma discussão disso, Júnior, a gente vem discutindo a lei, porque a lei ela fala da prestação de contas, e aí como a gente ainda está resistente nessa forma, como eu vim falando lá, essa forma de assembleia virtual, como é um mecanismo que ainda a gente ainda sentiu algumas resistências, né? Para estar nesse momento fazendo a assembleia de prestação de contas e previsão orçamentária, que são as duas mais complexas, existe um entendimento em duas linhas, né? Que você precisa fazer, porque a lei fala que você precisa prestar contas, porém a lei ela fala de uma forma assim, é necessário que o síndico preste conta regularmente. Então a prestação regularmente para alguns juristas aí entende que é aquela prestação mensal. E até o dia 30 de outubro o síndico tem que prestar contas. Então, está prorrogado até o dia 30. Mas como ele fala de prestação de conta regular, ele fala daquela prestação que tem que ser feita mensalmente. Então, dentro do boleto, o síndico que faz aí, encaminha para os moradores de alguma forma um tipo de prestação. Então, essa questão da prestação ainda está... como a lei não explica muita coisa, então está todo mundo no entendimento. Ninguém aqui tem a verdade absoluta, né? Nem a gente... na verdade, tem correntes de todos os lados e só com o tempo a gente vai saber. A gente quer muito fazer as assembleias de prestação de contas e previsão orçamentária, a gente quer muito fazer, mas até agora, com essa primeira assembleia, eu ainda não senti segurança. Foi a primeira coisa que nós discutimos quando nós saímos de lá, eu e a Tainá, e aí? Aí eu falei, olha, senti isso, teve essa dificuldade, vamos agora tentar uma com 2 sistemas, né? O sistema de votação e vamos tentar uma com um sistema online para ver como é que funciona. Existem algumas pessoas narrando que às vezes esses grupos muito grandes têm problema de travar, o áudio que não vai direito. Então algumas correntes também que acham que para algumas assembleias muito grandes o sistema não vai funcionar. As plataformas suportam aí 200 pessoas, imagina 200 pessoas dentro de uma plataforma dessa, tem que estar com internet muito boa, então ainda tem dificuldades. Mas eu acredito que é o caminho, eu acho que a gente deu o primeiro passo, né? Vocês com o sistema, a gente com a coragem de fazer a primeira assembleia, e eu acho que isso aí vai só aprimorando a cada dia. Vamos ver se tem mais alguma. Realmente... Uma palavra que a Tainá falou lá em cima, e eu queria ressaltar aqui, gente, é prudência, né? Então, assim, esse momento, gente, a gente tem que ser muito prudente. É necessário, aqui a lei é clara, ela fala emergencial. Se for necessário, o texto da lei aqui é emergencial. Então, assim, você precisa fazer alguma coisa. Aqui, ó, a lei fala, votação poderão ocorrer em caráter emergencial. Então, gente, é alguma coisa necessária, né? Então, se você consegue esperar mais um pouquinho para fazer uma assembleia, espere, né? Para não ter, porque às vezes vai discutir um assunto, né, desnecessário. Então, a gente tenta aqui da melhor forma ajudar, né? E os condomínios que realmente necessitarem a gente vai estar fazendo, mas tenha prudência. Se prepare, né? Se prepare e tenha prudência. E pode ir fazendo testes, né, Leonardo? Como o custo é muito menor que uma assembleia virtual ou que uma assembleia presencial, pode ir preparando assembleias e com pautas que não realmente não traga tanto desgaste de explicação, de pautas polêmicas, né? De situações de pautas polêmicas. Porque desse jeito, os moradores e a própria administração e os síndicos já vão sentindo um pouco mais de confiança de estar trabalhando com a assembleia virtual, né? Então, por exemplo, amanhã a gente vai fazer uma AGO, e aí pesada mesmo, vai ser eleição de síndico, prestação de contas, tudo que tem direito no AGO. E aí vai ser feito dessa forma, vai utilizar uma ferramenta de transmissão, né? Então, no caso ali, a síndica vai estar explicando a prestação de contas e toda a apresentação, e, em paralelo, toda a parte de votação vai ser feita através do condomínio dedicado. Então, pode ser que traga até um pouquinho mais de conforto também, Leonardo. Está ali conseguindo se expressar, né, explicando aquele item, e aí na parte de votação, opa, bacana, eu tenho uma ferramenta de confiança
para eu poder controlar ali os meus votos. Beleza. Mas realmente, a transmissão ela pode ter esses probleminhas de queda, a gente vai ter que ir também ir se adequando a esses detalhes aí. A lei, o pessoal perguntando qual é a lei, gente, que trata da Assembleia Virtual. É a 14010 de 2020. Lei 14010 de 2020. Foi aprovada agora, se eu não me engano, no dia 12... Novinha, no dia 10. No dia 10 de junho. O que mais aqui? Novinha. Exato, foi a participação dos moradores da Assembleia realizada. Como foi a participação dos moradores? Então, Valberto, a participação foi bem bacana, né? Os moradores participaram muito, muita gente se manifestando lá. Mas, como a gente falou, como só no chat, ficou muito difícil responder, porque eram muitas perguntas. Então, imagina aí um WhatsApp com 20 moradores te questionando alguma coisa e só você respondendo esses 20 moradores ao mesmo tempo. Então, a gente teve alguma dificuldade, mas usando as duas plataformas pode ser que a gente consiga. E... mandar um alô aqui também, Leonardo. Tem a síndica aqui que está participando também, a Elizabeth, que também nos auxiliou bastante na formulação da ferramenta também. E já fizemos alguns testes também com o conselho e tudo, e já tem também a assembleia marcada para o condomínio dela. Então, a gente já vai ter também mais informações para estar trazendo para vocês. Isso, cada assembleia vai ser uma experiência. Beth, obrigado por ter participado aí, por ter prestigiado. Você é a síndica nota 10 aí. A gente já se conhece há muito tempo. É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá, gente. Então é isso, gente. Acho que a gente já conseguiu esclarecer muita coisa. Dedicado aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com eles ou entrando aqui em contato com o pessoal da Síndico Foco, que a gente vai estar ajudando aí no que for possível. Quero muito saber o resultado dessa assembleia de amanhã aí, de assembleia ordinária. Se der certo, vamos partir para esses caminhos aí, que é muito bacana. É isso aí. E aí, Leonardo, então só deixar para a sua audiência aí, pessoal, quem quiser entrar em contato com o Condomínio Dedicado, a gente fez essa assembleia aqui, essa transmissão no meu Instagram, mas pode entrar @condomínio dedicado e lá na bio tem o link, só clicar nesse link que vai ter os nossos contatos lá, tá bom? Tem o nosso contato diretamente pro WhatsApp do nosso comercial, então qualquer dúvida ou se quiser conhecer a ferramenta, entra lá no link da nossa bio lá do Condomínio Dedicado, que aí já tem tudo. Bacana? É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, muito bacana, e qualquer coisa estamos à disposição. Júnior, obrigado aí, obrigado por ter desenvolvido essa plataforma, mais uma vez auxiliando os síndicos aí, sem medir esforço, o pessoal da Dedicado, né, o John, o Gabriel, o Marquinho, a galera que sempre que a gente pede aí, eles estão dispostos a ajudar. Gente, obrigado aí, boa noite para vocês. Fiquem com Deus aí. Valeu, pessoal, uma ótima noite. Valeu, Leonardo, obrigado. Tchau, tchau. Aí, mano.